Bom dia, gente. Vocês que estão visitando a gente, por favor, fiquem à vontade, vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Eu quero começar nas próximas semanas com a gente a falar sobre esse tema, ser discípulo de Jesus. Porque eu acho que existe uma grande confusão entre ser discípulo de Jesus e ser membro de igreja. A gente está acostumado a viver numa cultura onde as pessoas confundem uma coisa com a outra. E eu já preciso avisar, ser membro de igreja é diferente, é quase que o oposto de ser um discípulo de Jesus. Frequentar uma igreja não tem nada a ver com necessariamente ser discípulo de Jesus. Todos os discípulos de Jesus fazem parte, sim, de uma comunidade de fé. Mas nem todos aqueles que fazem parte de uma comunidade de fé, de fato, são discípulos de Jesus. E é por isso que eu queria que nessas próximas semanas você focasse sua mente, focasse o seu coração no que a gente vai tratar aqui aos domingos, porque eu acho que isso vai transformar a sua vida, vai transformar a minha vida, vai nos dar um novo gás para a gente seguir em frente. Bem, uma das razões que eu estou levantando essa série é porque sempre existe na minha mente, como pastor, grandes dúvidas sobre o trabalho da comunidade. Porque a gente está aqui há 11 anos, eu, por exemplo, eu estou há 11 anos aqui, teve outros companheiros, outros colegas que trabalharam junto comigo também, mas basicamente eu sou responsável há 11 anos por dar o conteúdo para vocês durante a semana, eu sou responsável por decidir o que a gente vai pregar ou não, o que a gente vai fazer nos grupos de vida. Eu estou empenhado, veja bem, em fazer o trabalho para que homens e mulheres dessa comunidade aprendam a seguir Jesus. Eu também estou aprendendo, mas depois de uma década fazendo isso, eu sempre me questiono o seguinte: até quanto vale a pena? Até quando todo o esforço que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente se esforça para apresentar, de fato tem um efeito positivo e importante na sua vida? Essa é uma das crises que emerge no meu coração muitas vezes, porque a gente fala, por exemplo, há anos aqui, sobre a maneira da gente lidar com o dinheiro. Que o dinheiro tem que ser lidado com muita cautela, mas colocar ele a nosso serviço. Mas depois de 10 anos a gente vê que a gente ainda tropeça nessas áreas. A gente não consegue lidar nem com o nosso dinheiro pessoal. Imagina se a gente vai conseguir se empenhar numa comunidade cristã. Há 10 anos a gente fala sobre sexualidade, sobre onde é o lugar dela dentro da relação humana, mas as pessoas continuam usando ela de uma maneira disfuncional. E aí eu vejo que essa relação entre o que a gente ouve aqui e o que a gente vive na prática, ela é frágil. Então, isso é coisa de cabeça de pastor, porque pastor sempre é que nem pai. Pai e mãe, lembra? Pai e mãe, quando tem uns filhinhos pequenininhos, eles ficam idealizando os filhos, né? Que meu filho vai ser isso, que meu filho vai ser aquilo, que meu filho nunca vai fazer isso, nunca vai fazer aquilo. Aí começa a crescer, o pai começa a pagar a língua, né? Começa a pagar as dívidas que ele fez quando ele falou que ele nunca ia fazer assim, e aí os filhos começam, né, a tomar os caminhos deles e tal, e o pai começa meio que, mas eu não ensinei, onde foi que eu errei? Eu acho que a cabeça do pastor, ela funciona mais ou menos assim: a gente idealiza uma comunidade, a gente idealiza a vida das pessoas, e a gente começa a dar de cara com a realidade, e a gente começa a perceber que a intenção está boa, mas que, no fundo, o processo, ele passa por essa luta nossa de perseverar, de insistir e de não desistir nunca. Então, eu quero muito, durante esses próximos semanas com vocês, a gente tentar descobrir aonde que está a resistência ali da nossa parte. Quando a gente ouve os princípios de Deus, quando a gente ouve o que a Bíblia nos ensina, quando a gente ouve o que Jesus nos ensina, e quando a gente sai daqui e vai viver a nossa vida. Por que a gente não consegue botar em prática? Por que a gente não consegue viver esse negócio? Deixa eu te dizer um negócio: se você é membro dessa igreja, ou melhor, vamos refazer isso para mim não ofender, né? Se você se considera um membro de igreja meramente, provavelmente o que eu estou falando não faz muito sentido para você. Porque como membro de igreja, simplesmente como membro, a gente tem uma tendência de ouvir a palavra de Deus e participar desse momento aqui como se a gente fosse clientes, como se a gente fosse consumidores. E clientes e consumidores, eles ouvem mais ou menos assim, é como se estivesse assistindo um espetáculo. Hoje foi legal, hoje o pastor desafinou, hoje a Regina não cantou legal, hoje o William, né, tentou, hoje a pregação, não estava mais ou menos. Né, a iluminação, o ar, o que é meramente membro da igreja, ele acaba
tendo esse momento como um espetáculo. Mas aquele que é discípulo de Jesus, ele vem aqui e ele considera se nós estamos levando a sério o que Jesus disse ou não. Se aquilo que foi ensinado tem razão, se é verdadeiro ou não. E aí, nesse momento, a gente acaba, como comunidade, esbarrando em alguns problemas. Por exemplo, a gente não consegue, às vezes, manter um relacionamento firme com uma comunidade cristã por várias razões. O cliente é porque não ficou satisfeito. Ele não concorda com isso, ele não concorda com aquilo, então ele procura um outro fornecedor. Agora, um discípulo não. Um discípulo faz igual a Camila, por exemplo. Vou dizer para vocês por que a Camila faz isso. Porque a Camila tem uma menina chamada Maria Eduarda de 8, 9 anos? 9 anos. E há algum tempo já o nosso Ministério do Aliança Kids não tinha pessoas para cuidar dessa faixa etária, de 9 anos. A Camila é tesoureira da igreja, trabalha com bazar, faz as coisas. E aí, a Camila, em vez de falar assim, essa igreja não está oferecendo um serviço religioso para minha filha. Então, o que eu vou fazer? Procurar um outro fornecedor religioso. Foi isso que a Camila fez? Não, a Camila fez assim, não tem? Já comigo. Eu vou e aí eu vou começar esse trabalho. Isso é um discípulo de Jesus. Isso é um discípulo de Jesus. Não é cliente, não está consumindo nada aqui. Ela vem e se coloca para servir. Bem, vamos seguir em frente. Há algumas razões, por exemplo, na nossa comunidade aqui, ao longo desses 10 anos, motivo pelos quais as pessoas saem da nossa comunidade. Alguns dizem assim, não, fulano ou fulana falou algo que eu não gostei em tal momento, então eu vou embora. Os outros, alguns dizem, não, lá naquela igreja não tem programação para jovens, não tem programação para adolescentes, então eu vou procurar uma igreja que cuide de jovens. O outro, porque não tem um culto durante a semana, ou porque não tem um culto à noite, ou porque não tem vários cultos, ou porque, nossa, aquela igreja é muito fria, não tem muito fervor, o pastor é meio, assim, ele ensina demais, né? Ele não motiva a gente, ou o pastor prega com PowerPoint, né? Então, assim, eu quero uma igreja onde a gente não dê muito estudinho, que a gente não fique, a gente quer palavra de Deus, eu quero aquele negócio que o pastor pega a Bíblia, pisa e grita e pula. Essas são algumas razões pelas quais, ao longo dos últimos anos, algumas pessoas têm deixado a nossa comunidade. E aí, a pergunta que emerge no meu coração é justamente essa. O que de fato significa ser discípulo de Jesus? Você já parou para pensar nessa pergunta? Tira toda essa roupagem de frequência de igreja, de religião, de membresia. Não, ser discípulo de Jesus é cantar no ministério de louvor. Ser discípulo de Jesus é frequentar... Não, para com isso. Pense o que implica você seguir Jesus como discípulo. Mas também tem uma outra pergunta importante. Qual que é o papel e o lugar desta comunidade, ou de uma comunidade cristã, na formação de um discípulo de Jesus? O que uma igreja, por que é importante? Por que você vem aqui todo domingo? O que isso daqui de fato representa para você? Quando você vem aqui, você está aproveitando de fato o que está sendo oferecido? Ou você vem porque você não tem outra coisa para fazer durante a semana? Ou você vem porque você já se acostumou no automático, só que quando você chega aqui, você entra, ouve, entra por um ouvido e sai por outro. Isso me faz pensar que o que define um discípulo de Jesus não é a frequência dele numa comunidade, não é a relação que ele tem com a pessoa que o ensina. Porque, olha só, uma das reclamações da nossa comunidade ao longo dos anos é aquela comunidade não tem um discipulado, 1 a 1. Aquela comunidade, aquela igreja de Lagoa Santa, o pastor ele não cuida pessoalmente 1 por 1, ou não tem um esquema de 1 por 1. Depois eu vou entrar um pouco nisso. Mas ser um discípulo de Jesus não tem a ver com isso, com eu ter alguém que fica me mentoreando completamente, que me monitorando, não é mentorando, que fica me monitorando ou que fica reunindo comigo uma vez por semana. Ser discípulo de Jesus tem a ver, primeiro, com a consciência de que eu estou aqui aos domingos e durante os grupos de vida na semana, diante do que Jesus me ensina. Eu quero obedecer esse negócio. Eu quero ouvir. Ser discípulo de Jesus é querer ouvir dele, é querer aprender dele. Ser discípulo de Jesus é você falar assim, puxa, eu estou louco para chegar domingo, eu estou louco para chegar ao grupo de vida. Por quê? Porque eu vou alimentar minha alma, eu vou corrigir o meu coração, eu vou corrigir a minha vida. Faz parte do processo que Deus está fazendo na minha vida.
Ser discípulo de Jesus tem a ver com esse desejo de realmente querer ouvir o que Jesus tem para dizer, mas também com uma determinação em obedecê-lo. A gente precisa resgatar essa consciência de que Jesus não nos chamou para sermos frequentadores de igreja, gente. Frequentadores de igreja, o Brasil tem muitos, 30 e poucos %. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. A gente precisa resgatar esse negócio na nossa vida. A gente precisa resgatar a consciência de que ser discípulo de Jesus é querer ouvi-lo e empenhar-se para obedecê-lo. Quem é discípulo de Jesus não pode, não deve, é incabível que você durante a semana você não queira reservar um tempo do seu dia para poder ouvir as palavras dele, ler a sua palavra, orar, falar com ele. Um discípulo de Jesus não pode meramente se contentar com aquilo que ele ouve aqui no domingo ou nos grupos de vida. Mas também a gente precisa resgatar qual que é o papel da comunidade cristã nessa formação nossa como discípulos de Jesus. Porque senão a gente começa a lidar com a igreja como se ela fosse um clube, como se ela fosse um teatro, um espetáculo, entende? O que eu estou dizendo? Eu sei que numa cultura consumista, imediatista, é fácil a gente cair nesse negócio, a gente vir aqui, eu vou lá, vai ter uma música legal, vai ter uma reflexão, talvez eu chore, talvez eu não. Não, mas não é isso. Como comunidade cristã, nós estamos aqui por outras razões. Então, qual que é o papel nosso? E, para isso, eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 7 a 16, que diz o seguinte, que a cada um de nós, cada um daqueles que entenderam quem Jesus é, que se renderam a Ele, foi concedida a graça. A graça aqui são dons espirituais, habilidades espirituais, que você antes não tinha essa capacidade, mas depois que você se rendeu a Jesus, Ele deu a você isso. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito que quando Jesus subiu em triunfo às alturas, quando ele ascendeu, ele levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Eu não vou entrar em alguns detalhes do texto, mas aqui diz que quando Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e ele subiu aos céus, ele derramou o seu Espírito sobre nós e derramou as habilidades, a capacidade de Deus para capacitar a mim e a você a sermos quem nós tanto queremos ser. O que significa que ele subiu, senão que ele também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Agora, olha que interessante. E ele quem? Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com qual finalidade? Preparar os santos, preparar os discípulos para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que a gente alcance a unidade naquilo que a gente crê, naquilo que a gente sabe do Filho de Deus e cheguemos aonde? Está vendo onde dá esse negócio? Maturidade. Onde a gente vai atingir a medida de Cristo, ou seja, sermos semelhantes a Jesus. O propósito desse negócio é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelos ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Olha, nesse texto a gente percebe uma coisa clara. O que Paulo diz que um discípulo de Jesus deve ter como meta? Maturidade. Crescer. Eu sou mais maduro do que eu era um ano atrás, em Jesus. Eu sou mais maduro do que eu era 10 anos atrás. Você tem trilhado essa jornada que te leva ao amadurecimento? O membro de igreja, não. O membro de igreja, ele vem e ele quer simplesmente ouvir e participar. O discípulo de Jesus, ele quer vir, ouvir, participar, mas ele quer crescer. Ele quer se deixar confrontar por Deus, pelos princípios dele. Ele quer abrir mão de coisas que ele talvez não consiga abrir mão. O membro de igreja consome, mas o discípulo de Jesus, ele absorve, ele se alimenta. Esse texto vai dizer para a gente que, além da maturidade, a gente também precisa alcançar a unidade na fé. Ou seja, a gente ser únicos naquilo que a gente crê.
que é tudo sobre Jesus. Uma comunidade saudável é aquela que tem tudo isso muito bem resolvido. Eu realmente não estou aqui falando sobre princípios de motivação, embora eu acho muito legal a gente estudar algumas coisas. Eu não estou falando sobre coaching, eu estou falando sobre Jesus Cristo. Essa comunidade, a liderança dessa comunidade, ela fala sobre a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o que esse homem fez e quem ele é ao longo da história. A gente precisa chegar nessa unidade de crermos juntos nisso. Para quê? Para que a gente possa chegar à maturidade na maneira como a gente vive e sermos semelhantes a Jesus, certo? Não é esse o desejo nosso? Quantas vezes você se olha no espelho e pensa, puxa, quando é que eu vou tomar vergonha na vida? Quando é que eu vou tomar jeito? Quando é que eu vou conseguir andar com Jesus de fato? Se você está fazendo essa pergunta diariamente, fica tranquilo, você já está andando com Ele. Você já está no processo. A hora que você começa a achar que já estou parecidaço com Jesus, você tira uma foto e fala, Jesus, nós estamos igual. Cuidado, meu irmão, você está tietando Jesus, você não está sendo um discípulo dele. Né? A questão da maturidade, ela é muito importante, por quê? Porque o propósito é que nós não sejamos mais imaturos. Eu fiquei pensando, o que é uma imaturidade dentro do contexto da fé cristã? Por exemplo, uma criança, quando você pega uma criança, por que uma criança é imatura? Porque, por exemplo, ela tem imaturidade emocional. Por que toda criança chora e berra quando não tem o que quer? Porque ela não consegue lidar com as suas emoções, ela não consegue lidar com as suas vontades, com as suas frustrações. Pô, eu estou lendo esse texto e às vezes eu estou me vendo ali. Como que um discípulo de Jesus, depois de tantos anos, não consegue lidar com as suas emoções? Como que quando a gente é confrontado, ou quando a gente é contrariado, ou quando a gente não consegue aquilo que a gente queria, ou quando a igreja não faz o que a gente queria, a gente sai quebrando tudo? Como assim? Uma criança, ela não consegue se controlar porque ela é imatura emocionalmente. Imagina os meus filhos. Meus filhos hoje têm 12 e quase 15. Quando eles eram pequenos, eles faziam birra. Mas se eu pego eles fazendo birra hoje, cara, não dá. Mas como é que você vai ter uma turminha que já amadureceu fazendo birra? Com 15 anos, com 12 anos? Imagina vocês que têm filhos adultos. Quando era pequeno, beleza. Mas depois que cresce, tem sentido os seus filhos fazerem birra porque não conseguem controlar suas emoções e as suas frustrações? Não tem como. Uma criança é imatura porque ela tem incapacidade de discernir entre o certo e o errado. A criança tem que ficar de olho, porque por causa da imaturidade, você piscou o olho, ela faz alguma coisa de errado. E às vezes eu acho que nós, como discípulos cristãos, discípulos de Jesus, a gente vem aqui, a gente ouve o que é certo, a gente ouve o que é errado, mas o que a gente faz quando a gente sai daqui? Tudo certo, não é? A gente faz tudo direitinho. Por quê? Está nos faltando maturidade. Uma criança é imatura porque ela tem dificuldade em contribuir com a unidade do grupo. Esse negócio de é meu, me dá. Você que tem filho, você sabe. O Samuelzinho, por exemplo, agora está mamando ali, está sossegadinho, né? O rapazinho ali, o Miguel, está no colo do vovô Chico ali. Só alegria, mas já, me dá. Quando não faz o que quer, não consegue contribuir com a unidade do grupo. O Miguel, por exemplo, criança pequena, você bota eles numa roda, eles não estão nem aí com a unidade do grupo. Eles querem saber o que eles vão se beneficiar desse negócio. Será que eu me incluo nesse negócio? Será que a gente não tem um pouco disso também? A gente está num grupo, a gente, em vez de trabalhar para que o grupo fique unido, para que o grupo fique juntos, a gente fica insistindo nas nossas preferências. Pessoas imaturas perdem a chance de crescer quando elas revelam essas características de imaturidade. Se nós somos imaturos, gente, e eu também me coloco nesse negócio, tá bom? Não estou falando para vocês, mas para nós aqui. Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente amadurece? Disciplinas espirituais? Não sei. Jejum até dizer chega, campanhas de oração, de madrugada. Será que é esse o ponto? Quem que Deus colocou na nossa vida para nos ajudar à maturidade? Aí que entra o lugar e o papel da comunidade cristã na nossa vida. Ele, Jesus, designou
algumas pessoas, para apóstolos, profetas, evangelistas e para os pastores e mestres. Quando a gente lê esse negócio, será que são títulos? Será que são tipo assim, apóstolo William, profeta Teco, evangelista Rafael, pastor Henrique ficou mais bonito, ficou mais... Ou mestra Luciana. Você está rindo aí, mas o seu nome está ali. Porque hoje as igrejas tratam isso. Olha, isso me dá uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade muito grande com esse negócio de você ter o apóstolo tal, o profeta tal, mas que tudo isso é posto de uma maneira que não se parece em nada com Jesus. O cara é apóstolo, que é para ele botar a banca e chegar, eu sou apóstolo aí, fiquem na de vocês. Eu sou profeta, me respeite. Não tem nada a ver com Jesus. Será que isso aí é título? Claro que não, esqueça. Se alguém defender a titulação de apóstolo, profeta, baseado nesse texto, você fala, meu filho, você não estudou Bíblia, você não sabe o que a Bíblia está dizendo. O João Calvino, por exemplo, que é um dos reformadores, ele falava que no período bíblico, a igreja tinha esses três de cima, apóstolos, profetas e evangelistas. Apóstolos eram aqueles que eram enviados diretos por Jesus, Jesus que mandou eles, então eles coordenavam as igrejas. Os eram aqueles que receberam a revelação, então você tem lá no passado aqueles homens que Deus falava direto com eles sobre algo e eles passavam ao povo. E você tinha os evangelistas, que foram aqueles que andaram com Jesus ou andaram com pessoas que andaram com Jesus e escreveram, por exemplo, os evangelhos. E aí o João Calvino vai dizer que depois desse período bíblico, que é o nosso período hoje, a igreja, você não tem mais apóstolos, nem profetas, nem evangelistas, você tem só pastores e mestres. Por quê? Porque os pastores e os mestres, eles ensinam o que os apóstolos, o que os profetas e o que os evangelistas ensinaram para a gente. Beleza, é uma opção. E eu acho que é válida essa opção, porque isso pode proteger a gente de sermos enganados por esses caras que se intitulam erradamente, erroneamente, como apóstolos e evangelistas e profetas. Mas eu quero propor para vocês uma outra maneira de ver esse texto. Que isso não tem a ver com títulos e não tem a ver com os caras da época, mas tem a ver com o estilo ou a ênfase na maneira como as pessoas da comunidade cristã usam aqueles dons que foram derramados sobre elas. Lembra que a gente leu agora há pouco que ele subiu aos céus, derramou sobre nós o quê? Dons. Eu quero sugerir para vocês que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são ênfases de liderança e de ensino que Deus derramou sobre pessoas para quê? Para que essas pessoas nos conduzam à maturidade cristã, à maturidade em Jesus. Por exemplo, quem é um apóstolo, quem tem essa ênfase no apóstolo, ele é alguém mais atento para o norte da comunidade. O apóstolo ele é aquela pessoa que consegue enxergar o DNA da comunidade, quais que são as características de para onde ela tem que ir. Geralmente o apóstolo, ele não é o cara que começa no ministério pastoral. Geralmente o apóstolo, esse que tem esse estilo apostólico na sua liderança, ele é um cara que já rodou, ele já tem experiência, e aí hoje a influência dele vai muito além da comunidade local dele. Profeta é aquele que tem esse viés de confronto, de pegar a realidade do nosso mundo, o que a nossa sociedade está vivendo, e dizer, olha, Deus diz assim. Mas também o profeta pega a igreja e fala, olha, Deus mandou vocês viverem assim, mas vocês estão vivendo assim. O profeta, ele traz a igreja para a realidade, quando ele ensina, quando ele conversa com você. O evangelista é aquele que mira nos seus amigos, nos seus parentes, naquelas pessoas que ele sabe que não conhecem Jesus, mas ele usa isso, esse dom dele, para agregar, para catalisar essas pessoas, para que elas possam conhecer o que Jesus fez por eles. Tem aqueles que têm uma ênfase mais pastoral, que é aquela pessoa... Você conhece pessoas assim que cuidam mais? Talvez ela não tenha grandes insights, ela não tem uma formação em filosofia, ela não te desafia no falar, mas ela é alguém que cuida, ela é alguém que te ouve, ela é alguém que te abraça, que te acolhe e que te orienta também. Você tem também aqueles que têm uma ênfase no ensino. São pessoas capazes de pegar coisas complicadas, descomplicar, organizar e botar para você entender. Sabe que faz sentido isso? Pessoas dotadas por Deus para ajudar a gente a entender o ensino de Deus, para que a gente amadureça. Quem é apóstolo, como eu já disse, ele vai além da comunidade. Geralmente ele atua nessa comunidade, mas ele influencia também outras igrejas. Já o profeta e o evangelista,
ele é alguém que vive sempre na fronteira entre a igreja e a sociedade. Ele está sempre lidando com pessoas e contextos que estão ora dentro da igreja, ora fora da igreja. São pessoas que conseguem circular, conversar, dialogar muito bem com gente que não tem a mesma fé que ela. São pessoas que conseguem influenciar o seu mundo, conseguem influenciar o seu trabalho, para o lado positivo, conseguem influenciar a sua vizinhança, os seus parentes. Por quê? Porque eles não abrem mão da verdade, mas eles também não abrem mão do amor pelas pessoas. Já os pastores e os mestres, eles têm uma atuação que é mais local, que é mais na comunidade aqui. Né? Você não vai ver um pastor e um mestre tendo essa influência geral. Ele vai ser alguém que vai coordenar, por exemplo, os grupos pequenos, ele vai pregar, ele vai aconselhar, ele vai trazer alguns estudos. Talvez você olhando para isso, faz mais sentido quando você olha para a nossa equipe, embora a gente não tenha uma equipe muito grande aqui na nossa comunidade, mas vocês sabem de todo mundo que já subiu aqui para ensinar a palavra de Deus. E vocês conhecem os líderes dos grupos de vida. E aí você às vezes pensa, porque o fulano não é igual ao fulano, porque o fulano não prega igual ao Beltrano, porque o Beltrano, quando eu sento, eu não ouço, eu não entendo. Você já percebeu que talvez é porque Deus deu a eles ênfases diferentes? Na maneira como eles exercem o seu ensino e a sua liderança? E você julgando e dizendo, porque eu não gosto, que eu só vou quando o fulano vai pregar. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus está te levando para o caminho da maturidade. Se você é um cliente, você pensa assim, mas se você é um discípulo, você fala, talvez Deus esteja querendo cuidar de mim agora. Por isso Ele colocou um pastor para falar comigo. Talvez Deus esteja querendo me dar um norte com relação aos valores dessa comunidade. Por isso Ele colocou uma pessoa que é um apóstolo para falar comigo. Talvez Deus esteja querendo me trazer para dentro da comunidade de fé, que eu estou fora. Ele colocou um evangelista para vir na minha direção e me resgatar. Todos esses caras, todos esses dons, esse estilo de liderança, eles têm um propósito, gente. Qual que é o propósito? Preparar, capacitar cada um de nós. Você já parou para pensar que tudo que a gente faz aqui, embora a gente também esteja sendo aperfeiçoados, né, no que a gente faz com o objetivo de capacitar você. Para quê? Para ser um discípulo de Jesus quando você sai daqui. Para quando você volta para o seu mundo real, para quando você volta para os seus dilemas, para as suas crises, você possa discernir entre o que é preferência tua, o que é desejo teu, e o que é de fato o ensino de Jesus para você. Porque às vezes você vai dar de cara com uma bifurcação, e não vai dar para ir pelos dois lados. Você vai ter que decidir. Se o meu casamento está indo para o buraco, eu vou precisar decidir por Jesus. E não é decidir por Jesus e falar para a mulher assim, estou decidindo por Jesus, estou indo embora, tchau. Não. É decidir pelo que Jesus ensinou, perseverando no seu casamento, perseverando na sua relação que você tem atualmente. Sendo leal, sendo fiel, amando, conversando. É você optar pela ética, é você optar pela verdade, pela honestidade, pela transparência. Seja na relação fora da igreja, seja na relação interna. Quando a gente pode olhar um no olho do outro e conversar. Mesmo que a gente discorde um do outro. Mesmo que a gente não pense igual ao outro, a gente pode sentar, conversar e falar a verdade em amor para o outro. Sendo capacitados. Para quê? Para servir, usar os dons. Você pensa que você não sabe fazer nada? Deixa eu te falar, você tem dons, você tem habilidades. Isso aqui é habilidade, eu jamais ia conseguir fazer um trem desse aqui. Por isso que eu botei lá, gente, quem tem habilidade vem para o grupo. Tem coisas aqui nessa comunidade. O Jota essa semana veio aqui, semana passada veio, colocou esse trem aqui no teto, colocou essa coisinha aqui também. Né? A gente deu uma geral aqui, dons, habilidades, servindo a nós aqui. Essas flores. Marisa olhou outro dia, né, viu que tinha uns galhos secos de uma árvore qualquer que estava aqui, assim, todo meio, né, já que tinha passado da hora. Ela levou os vasos para casa e falou, olha, vou arrumar um negócio vivo. Olha aí, dom, se perguntasse, ainda bem que ela não perguntou, Fernando, que cor que você... Eu falei, meu filho, não sei, filho, põe o que você quiser pôr aí. Dons, habilidades. Você tem aconselhamentos, talvez eu ainda não tenha maturidade para cuidar de determinados assuntos, mas alguns de vocês aqui já têm. Talvez eu não tenha propriedade de lidar com algumas situações, mas alguns de vocês já têm. Por isso Deus te deu dons, te deu pessoas para te orientar, deu para a nossa comunidade pessoas com dons para ensinar, para que nós nos tornemos discípulos mais
maduros. Discípulos maduros, eles aprendem e eles praticam, eles servem. E por que eles servem? Para que a igreja seja uma igreja que funciona, uma igreja atuante, não meramente uma igreja de fachada, não meramente uma igreja para a gente vir aqui cumprir um negócio que vai apenas desencarregar a nossa consciência. Para você poder falar assim, pronto, já fui na igreja domingo, agora eu posso ir para a farra. Não, para que essa igreja tenha de fato uma vida que tenha sentido, que seja um sinal do reino de Deus, que seja um farol, que seja a lanterna dos afogados. Quando está escuro e vem a noite, e ninguém te ouve, e você pode chorar. Eu estou na lanterna dos afogados, eu estou te esperando, Jesus. Vê se não vai demorar. E Jesus colocou a igreja como um farol, para que a gente possa olhar para esse farol e a gente siga até lá. E a gente aprenda que talvez a noite escura não é tão escura quanto a gente imagina. Ou que a gente aprenda que a noite escura, ela é escura, mas segurando na mão dele, qual a diferença se é escuro ou se é claro? Aí você pergunta, mas Fernando do céu, quando e onde isso acontece nessa comunidade que eu nunca vi esse negócio acontecer aqui? Eu nunca vi esse negócio de apóstolo, mestre, evangelista, eu nunca vi ninguém aqui. Não, então eu vou te contar um negócio, porque é o seguinte, quando a gente fala de se tornar um discípulo de Jesus, você que é mais velhinho de igreja, você vai saber do que eu estou falando. Lá para os anos 70 e 80, começou uma onda no Brasil, que era o seguinte, as igrejas não conseguiam fazer tudo. Elas não conseguiam lidar com jovens, com adolescentes, não conseguiam ter equipe de música, não conseguiam ter trabalho social, não conseguiam formar pastores. E aí, vieram de fora algumas organizações, volta aqui, algumas organizações para-eclesiásticas que atuavam paralelos à igreja. Elas não eram a igreja, mas elas, digamos assim, eram terceirizadas. Então, essa é a época que surgiu, por exemplo, o grupo Vencedores por Cristo. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Vencedores por Cristo era um grupo de música que não era uma formação única. Cada ano ou cada 2 anos mudavam as pessoas. Por quê? Porque eles treinavam gente para tocar música boa e depois essas pessoas iam para suas igrejas locais e ali eles faziam o seu trabalho. Tanto que muitas músicas que a gente canta hoje aqui veio dessa época. Você tinha o trabalho da ABU, por exemplo, Aliança Bíblica Universitária. A igreja não conseguia alcançar os jovens, então vinha uma organização para-eclesiástica, expert, especialista em trabalhar com os jovens universitários, levando o evangelho para eles. E junto com essas para-eclesiásticas vieram também alguns trabalhos de discipulado, que a igreja não conseguia discipular todo mundo. Então, essas para-eclesiásticas vieram e tornaram o discipulado um processo, 1 a 1. Eu não sei se você vai se lembrar desse negócio, aonde você tinha que se reunir com uma pessoa, toda semana, uma vez por semana, e era assim, era eu e o Mateus. Eu e o Mateus, eu tinha um livretinho, que eu sentava com o Mateus, ele fazia uma tarefinha, e na outra semana eu pegava essa tarefinha dele, e a gente ficava, de olho nele. Se ele pisasse na bola, Mateus, saía de trás da árvore, assim, camuflado com um binóculo, assim, Mateus, eu vi o que você está fazendo, hein, Mateus? Mateus. Chamavam isso de discipulado, 1 a 1. Isso é muito interessante. Eu participei de muitas coisas disso. Tinha conteúdo específico, você tinha lá um livro, talvez, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Você tinha o Obreiro Aprovado. Não. Você tinha o Obreiro Aprovado, você tinha vários temas que você se sentava com uma pessoa, não era 2, era eu e um. Então, imagina que você fosse organizar aqui na igreja, você teria que ter, nós temos, 50, 100 pessoas aqui, não aqui, mas na igreja. Então, 50 pessoas precisavam ser os discipuladores para discipular as outras 50, porque não valia fazer em grupo, tinha que ser 1 a 1. E aí eu sei que tem muitas pessoas que ao longo dos 11 anos reclamaram da nossa comunidade, por quê? Porque nessa comunidade não tem discipulado. Mas eles estão dizendo assim, não tem discipulado 1 a 1. Porque a minha pergunta é, se não tem discipulado nessa comunidade, o que eu estou fazendo aqui domingo após domingo? O que os líderes de grupo estão fazendo durante a semana? Isso tudo aqui é muito legal, mas eu não vejo Paulo fazendo isso, eu não vejo Jesus fazendo isso, eu não vejo Pedro, eu não vejo ninguém na Bíblia tendo essa dinâmica 1 a 1. Isso não é proibido, mas ter isso como um critério para dizer se a nossa igreja tem discipulado ou não dá. O que a gente entende como discipulado? Porque quando a gente pensa em Jesus, por exemplo, Jesus se reunia
com a multidão, e a gente vai aprofundar isso nas próximas semanas. E aí, ele ensinava na multidão. Aí depois, quando acabava a multidão, o que ele fazia? Ele ia para uma casa, dar um rolê e tal, sentava com seus 12. Aí os 12 perguntavam para ele o que ele tinha, por exemplo, falou um negócio lá no meio da multidão, eles não entenderam direito. Aí quando estava reservado ali, num lugar mais reservado, Jesus, você falou um negócio lá que eu não entendi. Aí Jesus pegava eles e falava assim, então, falei isso. E de vez em quando ele sentava com um grupo menor e dava as suas instruções. Teve momentos, sim, que Jesus teve encontros 1 a 1, com o jovem rico, por exemplo, mas foram encontros de aconselhamento, de mentoria, não de discipulado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, por exemplo, ensina a outros homens aquilo que você me ouviu falar aonde? Na presença de outras testemunhas. Aí você pensa, parece que Timóteo não andava com Paulo 1 a 1. Ele estava seguindo Paulo. Paulo estava ensinando a igreja, Timóteo estava lá, ouvindo, tomando nota. E aí quando eles tinham um tempo, Timóteo mandava um WhatsApp, Paulo, o que você falou lá que eu não entendi direito? Então, eu vejo que a nossa comunidade, ela tem caminhado nessa direção de um discipulado mais orgânico. Um negócio que acontece mais naturalmente, menos academicamente. E eu vou mostrar isso para vocês. Como que acontece isso na nossa comunidade hoje. Por exemplo, os encontros que nós estamos tendo aqui. Se você vê esse momento como um entretenimento, um espetáculo, deixa eu te dizer uma coisa. Você perdeu até hoje todo o seu tempo que você dedicou a esse momento de domingo. Porque você não teve aula nenhuma na sua formação como discípulo. Você já parou para pensar que esse momento aqui é um momento de formação espiritual? Você sabia disso? Esse é um momento, um ambiente para a gente ser formado espiritualmente, para Deus nos ensinar, para Deus trabalhar em nós. Essa é uma parte do discipulado que acontece. A outra parte acontece durante a semana nos grupos de vida. Se você não participa dos grupos de vida, deixa eu te dizer, você está capenga numa parte do seu discipulado. Você está correndo, você está galopando, você não está correndo. Por quê? Porque você está deficiente numa parte do seu discipulado. Se você vem só nos encontros de domingo e você não vai nos grupos de vida, não dá. Se você vai só nos grupos de vida e não vem nos encontros de domingo, você não está sendo completo na sua formação como discípulo de Jesus. Quando você pega, por exemplo, Moisés ele ensina aquela galera, mas depois ele chama uns anciãos, divide a turma e ensina para eles ensinarem outros. E na nossa comunidade, os líderes de grupo de vida, eles são esses pastores, eles são esses cuidadores, talvez alguns são mestres, alguns são mais evangelistas, mas eles são essas pessoas que Deus colocou na nossa comunidade para ajudar você no âmbito do grupo de vida a amadurecer, meu querido. Esse é um processo que o discípulo de Jesus não pode deixar para trás. Como que eu me dedico à maturidade, o que eu faço na minha vida. Por exemplo, Fernando, eu tenho muitas dificuldades na área de liderança, acredite ou não. E sabe o que eu estou fazendo? O que eu tenho feito? Eu tenho que aprender esse negócio. Então, ativamente, intencionalmente, eu tenho que dizer o quê? Vou buscar aprender como liderar melhor. Você, como discípulo de Jesus, você deveria dizer, puxa, eu sei que eu não estou sendo bom, mas beleza, ninguém está. A pergunta é, o que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para deixar Deus amadurecer? Porque se você ficar quietinho na sua casa assistindo Netflix, somente isso, se você ficar só passeando, se você ficar só curtindo, você não vai amadurecer. Você precisa decidir o que você vai fazer para que Deus encontre um momento para Ele te confrontar, para Ele te mostrar os seus pecados, para Ele te mostrar também as suas virtudes, e para Ele de maneira sobrenatural, misteriosa, trabalhar dentro de você. Nós temos encontros domingos, nós temos grupos de vida, mas nós temos também aconselhamento e mentoria. O que é aconselhamento e mentoria? Às vezes você tem dúvida de alguma coisa que eu falei aqui, você procura ou a mim, ou procura outros pastores, ou um líder de grupo de vida, para se aconselhar, ou para perguntar, As pessoas me procuram durante a semana e falam, Fê, a gente podia conversar? A gente vai e conversa sobre várias coisas, não é uma coisa que eu tenho que toda semana estar com elas. Às vezes tem um casal que está com dificuldade, a gente faz lá 3, 4 semanas, e a gente faz uma mentoria, um aconselhamento. Mas isso acontece na nossa comunidade. Você pode buscar essa ajuda se você sente que você precisa disso. Mas tem também a caminhada diária, que a caminhada diária, geralmente são esses encontros pessoais que não foram programados
aí que você é chamado para almoçar na casa de alguém, ou você encontrou no Laguna, ou você estava correndo na lagoa, ou você é amigo de algumas pessoas aqui, e olha, não tem problema nenhum a igreja ter panelas, tá? Panela é parte da igreja, de ter pessoas que se relacionam mais com o outro. O que não pode é excluir os outros, que não pode é não amar os outros, mas ter a panelinha ali, isso não tem problema. E isso às vezes acontece, a caminhada diária é assim que acontece, porque naquela panelinha santa, você está ajudando o outro a crescer. Quantas não foram as vezes que em conversas informais eu fui abençoado por vocês? Quantas não foram as vezes que a gente ali numa caminhada diária, não estou sabendo o que fazer, você pode me ajudar? Esse negócio é um processo. Por isso que você não pode desistir desse negócio. Você não pode ter pressa para chegar na perfeição. Você tem que ter um compromisso de falar assim, eu não desisto desse negócio. Isso é que nem casamento. Eu digo assim, eu chego todo arrebentado lá, mas eu chego. Eu chego todo marcado, mas eu chego no final. Eu não desisto desse negócio. Esse é o processo de discipulado que acontece na nossa comunidade. Por quê? Quando acontece isso dentro da comunidade Aliança, Paulo fala que quando todo mundo faz a sua parte, o que acontece? A igreja cresce e edifica-se, se constrói, é construída. Se aquele que ensina faz a parte dele que é ensinar, quem aprende tem que fazer o quê? Aprender, que mais? Praticar. Tem que ouvir. Não é? Se a Luciana está aqui ensinando, essa é a parte dela. A parte nossa, sentados aí, é o quê? Ouvir com atenção. Ouvir e tomar nota. Mas o membro, não. O membro, ele acha que ele pode levantar, sem necessidade nenhuma, cruzar o salão com 4, 5 copos de água na mão para levar para os parentes, tirando a atenção de todo mundo. Pode levantar e fazer xixi no banheiro 3 vezes no culto. Por quê? Porque para o membro, esse momento, depois eu vejo no YouTube e não vê nada. Vê os outros pastores, né? Mas o pastor da igreja não vê. Como é que você lida com esse momento? O membro, ele acha que ele pode, no meio da pregação, e ele pode mesmo, ninguém vai abrir. Chato tá isso aí, bicho. Deixa eu olhar aqui no Instagram. Vou olhar meus coisas aqui. O membro, ele acha que no momento de louvor, ele não precisa conectar o coração dele. Mas o discípulo fala, não, puxa, eu estou aqui, eu só tenho 2 horas para ter esse momento. Eu quero aproveitar ao máximo. Por quê? Porque tem pessoas servindo, fazendo a sua parte. Você talvez não está aqui ensinando, não está tocando. Mas talvez em algum momento você vai fazer outra coisa. Você vai fazer um bazar, você vai fazer um trabalho particular, social, não sei. Mas a igreja precisa ter essa consciência de que quando cada um faz a sua parte, a gente cresce, a gente amadurece. Tá vendo por que é a crise? Porque assim, eu não sou tão maduro para exigir que vocês amadureçam. Mas por outro lado, eu desejo que a gente amadureça juntos. Eu desejo, eu quero. Eu quero muito. Eu sei que tem pessoas aqui mais velhas do que eu, que são muito mais maduras do que eu, na questão de vida. Vocês já viveram talvez o dobro da minha idade. Não chegou nesse ponto ainda, porque eu estou ficando também mais velhinho, né? Então, gente, esse ano eu faço 40 anos. Aí alguns falam assim, já? Outros falam assim, nossa, você é um menino ainda. Você é um menino porque você já tem 70, 60. Aí você fala que eu sou um menino, mas eu não, 40 anos, cara. Tô chegando na maioridade bíblica. Eu sei, quando eu tiver 50 anos, eu vou olhar para o camarada que fazer 40 e vou dizer, você é um menino ainda, tá vindo. Mas eu quero, mesmo tendo 40 anos, ou vocês tendo 50, ou 60, ou outros tendo 20, não importa a idade, que a gente caminhe juntos para o rumo de amadurecermos. Porque quando a gente amadurecer em Jesus, ou quando a gente estiver nesse processo, Jesus vai nos usar. Deus vai nos usar. Não como uma instituição religiosa, mas como uma comunidade verdadeira. A gente vai deixar de ser criança que fica correndo atrás de vários ventos de doutrina, né? Eu lembro de uma vez de uma pessoa, isso há muitos anos atrás, que falou assim para mim, não, pastor, é o seguinte, eu estou deixando a nossa comunidade porque isso aconteceu, isso é fato real. Porque assim, lá eu preciso de uma coisa mais sólida, você dá muito leitinho para a gente lá.
É coisa muito, muito assim, superficial. Você põe os PowerPoints, faz as figuras. Eu quero estudar um negócio assim. Eu falo assim, mas me fala o que é um leite sólido. Não, por exemplo, lá na igreja tal, a gente estuda sobre as trombetas, a gente estuda sobre o Apocalipse, a gente quer saber os fins dos tempos, como que a coisa vai rolar aqui. Eu falo, interessante. Porque para o apóstolo Paulo, amadurecer não era decifrar os enigmas bíblicos. Para o apóstolo Paulo, amadurecer era se tornar parecido com Jesus. É isso que eu desejo, como pastor dessa igreja. Eu queria que vocês soubessem disso. Queria que vocês soubessem que nós estamos numa caminhada e que tudo que a gente está fazendo aqui, tudo, desde o cafezinho, desde a iluminação, até as conversas e o conteúdo, tudo, é porque eu quero ver a nossa comunidade amadurecendo em Jesus e a gente poder então fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer nessa cidade. Então pensa, você já decidiu ser um discípulo de Jesus? Não, a pergunta não é quanto tempo você está frequentando essa igreja. Não é essa a pergunta. Ou nem há quanto tempo você vai na igreja. Você já decidiu que você vai ser alguém comprometido em ouvir e botar em prática o que Jesus ensina? A sua vida tem sido hoje coerente aos ensinos dele? Se não, por que não tem sido? Porque você não tem amadurecido? E por que você não tem amadurecido? Será que é porque você não tem valorizado os momentos que Deus tem te dado para amadurecer? Ou as oportunidades? E você não dá valor a isso? Como é o seu compromisso com os momentos de discipulado dentro dessa comunidade cristã? Como é que você se comporta quando você adentra aqui, a começar do horário? Você valoriza que você precisa chegar aqui no horário, ou até antes, para você pegar o seu lugar, para você poder escutar, para você poder entrar no clima. Quer ver um negócio interessante? Sabe por que você precisa chegar aqui cedo? Porque a sua alma não chega junto com você quando você chega aqui. Geralmente você sai correndo de casa, você acordou atrasado, não é? Eu, essa madrugada, eu custei para dormir. Acho que eu fui pegar no sono lá para as 3 da manhã. Às 7 horas eu tinha que estar de pé, para estar aqui 8 horas. E para estar aqui pregando com vocês. Eu não ia conseguir estar bem se eu chegasse correndo todo estrambelhado, todo estabanado. A minha alma ia vir correndo atrás de mim. Vocês já ouviram essa história? Um dia eu conto essa história da alma para vocês. Mas não é só o horário que você chega aqui. É a maneira como você se porta quando você está aqui. Eu sei, a gente tem crianças, a gente tem vontade de ir no banheiro. Isso não é o problema. Pelo contrário, mães, deixa eu falar uma coisa para vocês. Crianças como o Davi, crianças de colo que choram, isso não tem problema nenhum numa comunidade. Tá? Tem o bom senso, mas não é esse o problema. O problema é como que a gente se comporta nesse momento, deixando ou não que distrações nos tirem a atenção. Né, Davi? Como que você foca nesse momento? Quero convidar você a mudar a sua visão do que significa frequentar uma igreja e ser um discípulo de Jesus. Mas você vai precisar perceber que tudo que a gente está fazendo aqui é para que você amadureça em Jesus e seja um discípulo nota 10. Não perfeito, mas um discípulo maduro, firme e constante. Eu quero nessa manhã convidar você a refletir. Quem sabe você tenha que tomar uma decisão de se tornar um discípulo oficialmente, falar: Jesus, eu quero me tornar o seu discípulo. Ou talvez você precise dizer: realmente eu tenho sido irreverente para com esse momento aqui. Eu preciso mudar isso, ó Deus. Eu preciso sentar aos teus pés e preciso aprender a te ouvir. Por quê? Porque como teu discípulo,
Eu anseio por ouvir as tuas palavras. Eu sei, quem fala aqui sou eu às vezes, né? Aí você fala, pô, mas ele está falando que Jesus fala, mas é ele que fala? Será que ele está falando que ele é Jesus? Não, eu não sou Jesus, não. Tem a parte que é minha, que são opiniões pessoais, mas todos vocês têm toda a liberdade e o dever de questionar e criticar aquilo que eu prego. Se tiver alguma coisa que eu falo que não tem a ver com os princípios de Deus, ou que alguém, qualquer um dos outros que subam aqui para falar, estiver falando uma coisa contra a palavra, você tem o dever de nos alertar. Então pense, Jesus, se tu está falando aqui nessa manhã, eu quero te ouvir, Jesus. Vamos orar? Pai, eu sei que cada um de nós aqui, no fundo, a gente tem um desejo enorme de amadurecer. Mas existe algo que causa uma tensão em nós, que é o pecado, que é a distorção que existe dentro do nosso ser. Nos impede muitas vezes de caminharmos firmes nos propósitos que a gente mesmo estabelece. É por isso, Jesus, que a gente vem diante do teu altar, da tua presença aos domingos aqui. Como igreja, a gente vem para te dizer, por favor, tem misericórdia de nós. Alinha o nosso coração. Põe de novo a nossa mente no centro, para a gente não se perder, Senhor, do Senhor. A gente não nos perdemos da tua palavra. Oh, Pai, é tão fácil a gente se desviar. Eu te agradeço porque o Senhor nos colocou dentro de uma igreja que, com todas as suas limitações, tem trabalhado duro para manter pelo menos a tua palavra, Senhor, com maneira excelente, com maneira zelosa. Eu te louvo porque o Senhor tem nos colocado numa igreja que está comprometida em te conhecer e andar contigo. Nos ajuda a te ouvir, a realinharmos as nossas prioridades, Senhor. Colocarmos o Senhor como primeira delas. Aprender, ouvir a tua voz e botar na prática do nosso dia a dia, Jesus. Sem o Senhor, a gente jamais vai conseguir fazer isso. Mas com a tua presença, com o Espírito que o Senhor nos deu, o Espírito Santo, nós seremos capazes de não só de aprendermos do Senhor, mas de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos disser. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.